Olá, tudo bem com vocês? Vamos mais uma vez aqui nesse momento conversar um pouquinho sobre um assunto bem importante, a exemplo de uma pessoa bem apaixonada por Jesus, que nos ensina a ser discípulo de Jesus de um modo bem especial. Mas, antes de tudo, você possa se inscrever no nosso canal, nos ajude a evangelizar, deixe seu like e divulgue o nosso canal, se inscreva, convide mais pessoas para que a graça de Deus, através da palavra do Carisma Fanuel, possa atingir bem mais pessoas. Porque o mundo hoje precisa ouvir falar de Deus. Nós estamos aqui só para isso, para falar de Deus, tá certo? Curte aí, deixa o seu like, se inscreve e convida mais pessoas, tá bom? E nós vamos conversar um pouquinho com o Evangelho de João 20, da ressurreição de Jesus, né? Da ressurreição de Jesus, quando Jesus aparece para Maria Madalena, essa mulher tão apaixonada por Jesus, que nos ensina tanto e nos inspira tanto. Então, se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 20, a partir do versículo 21, que diz assim: No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo. Quando ainda estava escuro, viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia. Entrou no sepulcro, viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos mais enrolados num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Em verdade, ainda não havia entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos então voltaram para as suas casas. Entretanto, Maria se conservava no lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. Eles lhes perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Ditas essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me retenhas, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai a meus irmãos e disse-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou que ele lhe tinha falado. Então esse evangelho, ele narra um lindo encontro de amor. Um lindo encontro de amor daquela mulher que se tornou, depois de Maria, a primeira discípula. Depois de Nossa Senhora, Maria Madalena se tornou a mulher discípula. Com Maria Madalena, nós mulheres devemos entender o quanto que Jesus nos ama, né?
o quanto que Jesus quis exaltar a mulher, o quanto que Jesus quis valorizar a mulher. Mas também nós podemos entender que tudo isso aconteceu pela persistência, pela dedicação, pelo esforço de Santa Maria Madalena. Essa mulher que com ela nós podemos ver o quanto é grande o poder de Deus nas nossas vidas. E com ela nós podemos também entender que nós podemos ser libertos, porque foi o que aconteceu na vida de Maria Madalena. Não podemos dizer que Maria era uma prostituta, que Maria era uma pecadora, que Maria... Não podemos dizer só isso dela. Porque o que a Bíblia diz dela é que quando ela se encontrou com Jesus, o encontro dela com Jesus, ela foi liberta de 7 demônios. Então ela era uma mulher possessa. Ela era uma mulher possessa. Nela tinha 7 demônios. A gente não sabe quais as ações que esses demônios causavam na vida dela. Mas a gente sabe que ela não era uma pessoa normal. Uma pessoa que nela tem 7 demônios não tinha uma vida boa. Ela com certeza tinha uma vida atribulada, tinha uma vida atormentada, tinha uma vida sacrificada, uma vida massacrada, que se entende que ela tinha uma vida assim. E com certeza, por esses demônios, poderia também ter uma vida de pecado. E no encontro dela com Jesus, ela foi liberta. É a primeira coisa que nós podemos trazer para a nossa vida, a exemplo de Santa Maria Madalena, que nós podemos ser libertos. Jesus pode nos livrar de todo mal. Jesus pode nos livrar de todo tormento, de toda tribulação, de todo pecado, de toda confusão, de todo conflito, de todo peso, porque com certeza tudo isso tinha na vida dessa mulher. Tudo isso tinha na vida dessa mulher. Nela tinha 7 demônios. E o encontro dela com Jesus, onde Jesus andava pregando sempre, curando, expulsando os demônios, ressuscitando os mortos. Então, com Maria Madalena, foi isso que aconteceu. Ela foi liberta de 7 demônios. Jesus a expulsou dela 7 demônios. Ela ficou, a partir daquele momento, livre. Ela foi liberta. E a partir desse momento da libertação dela, a partir desse momento em que ela foi liberta desses demônios, ela passou a ter uma vida livre. Livre do mal, livre dos tormentos, livre do pecado, livre daquilo que o atormentava, livre daquilo que o maltratava, livre daquilo que o massacrava. Ela era uma mulher massacrada, sofrida, enferma, endemoniada. E Jesus o libertou, expulsou. E a partir do momento em que ela se viu livre daquela situação, se viu livre daquele tormento que ela vivia, ela passou a ser seguidora de Jesus. Ela se apaixonou por Jesus. Ela se apaixonou por Jesus, porque ela sentiu em seu corpo, ela sentiu em seu coração o poder de Deus, a ação do poder de Deus. A ação do poder de Deus, ela sentiu naquele momento. E ficou livre. E passou a ser seguidora de Jesus. Seguiu Jesus. A palavra de Deus vem dizer que tinha aquelas mulheres piedosas que estavam sempre seguindo Jesus e os seus discípulos por onde eles iam. E Maria Madalena era uma dessas mulheres, diz a palavra. Maria Madalena era uma dessas mulheres que seguia Jesus por onde eles iam. Com certeza essas mulheres cuidavam de Jesus. Eles eram homens, vários homens, fora os outros que a Bíblia não diz. 12 eram certos. E elas cuidavam, com certeza elas levavam alimento, com certeza elas cuidavam, ajudavam como mulheres. Elas começaram a trabalhar na messe do Senhor já dessa forma.
Elas não podiam estar evangelizando, falando ainda, mas elas começaram a servir dessa forma. Elas contribuíram, porque enquanto Jesus estava caminhando, seguindo de lugar em lugar, porque Jesus não parava. Ele mesmo diz em sua palavra: o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Então ele não tinha tempo, não tinha onde repousar a sua cabeça. E elas cuidavam de Jesus. Elas cuidavam de Jesus. As mulheres, junto com a mãe de Jesus, seguiam Jesus, cuidavam de Jesus, se preocupavam com Jesus. E assim Maria Madalena se tornou aquela que foi a mulher apaixonada por Jesus. Ela deixou as coisas do mundo, deixou naquele momento em que ela foi salva, naquele momento em que ela foi liberta, naquele momento em que ela foi transformada, naquele momento em que ela foi salva, em que ela foi liberta, que ela foi transformada, ela passou a ser seguidora de Jesus. Seguiu Jesus de tal forma que quando ela teve essa graça de ser a primeira a ver Jesus, a gente percebe a intimidade que ela já tinha com os discípulos. Ela já tinha uma intimidade profunda com os discípulos. Quando chegou no sepulcro, que viu que o corpo de Jesus não estava lá, qual foi a primeira atitude dela? Correu e foi aonde estavam os discípulos. Como que ela sabia onde eles estavam? Até porque eles ainda estavam, a gente sabe que aqui nesse momento, eles estavam atormentados, eles estavam escondidos. Jesus tinha acabado de ser crucificado. Jesus tinha acabado de ser crucificado. Eles estavam escondidos, com medo ainda. Mas assim que ela chegou no sepulcro, que viu que o corpo do seu amor, do seu amado, não estava lá, a palavra diz claramente que a atitude dela foi bem clara. Viu a pedra removida do sepulcro, correu e foi dizer a Simão e a outro discípulo a quem Jesus amava. Correu onde eles estavam. Ela sabia onde eles estavam. Ela tinha intimidade com eles. Porque todo esse percurso de Jesus, a partir do encontro de Maria Madalena, ela passou também a ser discípula, aquela que seguia, aquela que contribuía, aquela que ajudava. E ela foi dizer a eles: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. A Bíblia vai dizendo que Pedro saiu e o outro discípulo que Jesus amava, João, saiu e foram correndo aonde estava o corpo de Jesus. Correram juntos, correram. Mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, por ser mais jovem, João, e Pedro mais de idade. João chegou na frente, mas em respeito esperou que Simão Pedro chegasse. Esperou que Pedro chegasse. E quando Pedro chegou, inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão, que eu seguia, entrou no sepulcro e viu os panos no chão. Viu também o sudário que estava sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos. Mas depois que eles viram Jesus, o que foi que aconteceu? Viu e creu. Em verdade, ainda não havia entendido a Escritura, seguindo a qual Jesus devia suscitar dentre os mortos, não entenderam nada ainda. Mas o que foi que eles fizeram? Os discípulos então voltaram para as suas casas. Os discípulos voltaram para as suas casas. Foram-se embora de novo. E ela ficou. Ela não foi. Ela permaneceu. Ficou lá. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e fazia o quê? Chorava. Foi por isso que ela teve a graça que teve, porque ela perseverou, porque ela insistiu, porque ela chorou, porque ela insistiu, porque ela chorou, porque ela perseverou. Ela se conservava do lado de fora. Inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco. Eles foram embora, ela permaneceu, ela ficou.
ficou lá, né? Ela que tinha ido levar o bálsamo para ungir o corpo, né? Levar o bálsamo junto com outras mulheres para levar o corpo. Mas no final, nem as outras mulheres estavam mais lá, nem os discípulos estavam mais lá. Ela permaneceu. Aqui, no momento do encontro, estava ela. Ela permaneceu. Ela permaneceu. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Ela lhes perguntou, mulher. Eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Dita essas palavras, voltou-se para trás. Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Dita essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo que fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, diz-me onde puseste e eu irei buscar. Olha só, isso que nós precisamos ter. Esses exemplos que nós precisamos ter de Maria Madalena, a perseverança, ela conservou ali, a ousadia, a coragem. Ela diz onde puseram, onde ele está. Se tu sabe onde ele está, dize-me onde o puseste e eu o irei buscar. Diz-me onde puseste e eu irei buscar. Como que ela ia trazer? Será que ela ia ter forças de pegar ele? Ela não ia conseguir. Era uma mulher. Jesus era um homem forte, né? Um homem alto, corpo bonito. Nosso amado, ele era lindo. Um corpo bonito, ela não ia ter força para trazer. Mas ela foi além, ela ia além dos seus limites. E é tudo que nós precisamos. E além dos nossos limites para estar com Deus. Ela perseverou. Diz onde ele está que eu vou buscar. Diz onde ele está que eu vou buscar. Ela não tinha como buscar. Ela não tinha como trazer. Mas ela insistiu. Ela deixou que o amor que ela sentia por ele falasse mais alto. O amor que ela sentia por Jesus falou mais alto. Ela perseverou. Ela ficou ali. Ela insistiu. Ela não foi embora. E ela tinha ido cedo, à noite, no escuro, levando o bálsamo, o óleo, para ungir o corpo de Jesus. E ela ficou lá, ela saiu correndo e foi dizer aos discípulos que o corpo de Jesus não estava lá. Eles voltaram, ela voltou também. Eles foram embora, ela ficou. Ela ficou. Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseram, e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus, Maria. Quando Jesus falou, quando Jesus pronunciou o seu nome, voltando-se, ela exclamou em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre, o encontro. Quando ele disse Maria, ela se voltou, escutou a voz e gritou, mestre. E ela correu ao encontro dele. Ela não se conteve. Ela correu. Ela queria tocar, ela queria abraçar, ela queria pegar nele. Quem não queria? E essa é a parte que eu não gosto muito. Quando Jesus diz, não me retenhas, porque ainda não subi ao meu Pai. Não me retenhas. Mas quando ele disse isso, imediatamente o que ele vem dizer a seguir tornou ela uma pessoa super importante. Tão importante que elevou todas nós mulheres. Tão importante que transformou todas nós mulheres em aquela que tem voz e vez, porque até aqui
não tinham. Até aqui não tinha. Ele disse logo a seguir: não me retenhas, porque ainda não subi, mas vai a meus irmãos e dize-lhes. Mas vai aos meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. E ela saiu correndo, desesperada, cheia de alegria, a alegria que brotava do seu coração, a alegria que transbordou em seu coração. Ela se tornou a discípula, a primeira que viu Jesus ressuscitado. A primeira que viu Jesus ressuscitado. E ela foi, Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele lhe tinha falado. E com certeza, como ela tinha essa intimidade e esse acesso de ir aonde eles estavam, porque eles estavam escondidos, mas ela se tornou seguidora, ela se tornou discípula, ela gerou intimidade com os amigos de Jesus, com aqueles que estavam com Jesus. Ela fazia parte daquele grupo, ela fazia parte daquele grupo, ela sabia onde eles estavam. E ela saiu correndo e chegou lá. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Tinha coisa mais importante e mais forte para naquele momento os amigos de Jesus ouvirem, os discípulos de Jesus ouvirem, eles que estavam apavorados, eles que estavam amedrontados, eles que estavam com medo. Nesse momento a alegria, através de Maria Madalena, entra naquele lugar. A alegria toma posse daquele lugar, porque ela chegou dizendo: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. E contou o que Jesus tinha lhes dito. E anunciou aquilo que Jesus mandou ela anunciar. Aquilo que Jesus mandou ela anunciar. Que maravilha. Quem trouxe a maior notícia do Evangelho, a maior notícia da palavra de Deus, a maior notícia da palavra de Deus. Quem anunciou foi Maria Madalena, foi ela, foi Maria Madalena, foi através dela, através de uma mulher que a maior notícia do Evangelho, a maior notícia da história da salvação, a maior notícia da história da salvação foi uma mulher que anunciou. Foi uma mulher que disse, essa que se tornou discípula de Jesus. Eu vi o Senhor. Ela tinha visto o Senhor ressuscitado. Ela tinha visto o Senhor ressuscitado, o Senhor vivo, o Senhor que tinha sido crucificado. Ela estava aos pés da cruz, ela viu ele ser crucificado, ela chorou aos pés da cruz, ela permaneceu aos pés da cruz, enquanto que os seus amigos todos se esconderam, todos se afastaram, todos se distanciaram, ela permaneceu ao pé da cruz. Junto ao pé da cruz de Jesus estava a mãe de Jesus, de pé, Maria, mãe de Jesus, o discípulo que Jesus amava, e Maria Madalena, diz a palavra. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. E Maria Madalena estava aos pés de Jesus. Estava aos pés de Jesus. Quando Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo que amava, eles estavam ao pé da cruz. Ela estava ao pé da cruz. Ela não era fraca, ela era corajosa, ela era ousada, ela era apaixonada. Por isso ela se tornou essa mulher tão importante para nós. Porque foi aquela que anunciou o primeiro anúncio, o anúncio da alegria, o anúncio da ressurreição. Ela disse, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Que nós possamos tirar de Maria Madalena
essas qualidades tão fortes da perseverança, da ousadia, da insistência do amar acima de tudo. Você quer ver o Senhor também? Você deseja ver Jesus? Você deseja ver Jesus como Maria Madalena viu? Como Maria Madalena viu, poderia ter sido o Pedro, poderia ter sido o discípulo amado, Jesus o amava, era aquele que ele mais amava, poderia ter sido, mas eles não ficaram lá. Quem ficou lá foi ela. Ela que ficou lá. Por isso ela teve esse privilégio. Porque ela muito amou. Amou de tal forma que ficou ali, se preocupou. Onde puseram o corpo do meu Senhor? Ela chegou lá e não estava o corpo. Ela poderia ter feito como os outros, ter voltado para casa. Não estava lá, não havia mais o que fazer. Não sabia o que tinha acontecido. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Até então, a palavra diz aqui que eles não tinham entendido que Jesus tinha ressuscitado. Nem ela tinha entendido. Até então achavam que tinham roubado o corpo, que tinham escondido o corpo. Não tinha entendido nada ainda. Ela não esperava encontrar Jesus ressuscitado ali. É tanto que ela diz onde puseram que eu vou lá buscar. Ela não esperava encontrar Jesus ressuscitado. Mas ela ficou lá. Ela permaneceu. Ela se preocupou. Ela chorou. Permaneceu. Por isso ela viu o Senhor. Que nós possamos tirar daqui esse segredo de permanecer, de perseverar, de insistir para ter a experiência de também ver o Senhor. E depois dessa experiência, ter também a graça de anunciar como ela anunciou. De correr e anunciar, eu vi o Senhor. De ter esse encontro pessoal com o Senhor, para poder anunciar, eu vi o Senhor. Você deseja ver o Senhor? Você quer ver o Senhor? Esse é o segredo. Permanecer, insistir, chorar, se derramar, se dar, amar. Maria Madalena, aquela mulher atormentada, aquela mulher que vivia, que era possuída por demônios, se transformou numa mulher possuída completamente por Deus. Se transformou nessa mulher possuída por Deus, a ponto de Deus se revelar a ela. Jesus poderia ter esperado. Jesus poderia ter se revelado de outra forma. Também, Jesus poderia ter, como depois ele foi lá onde estavam os discípulos. Como depois ele entrou naquela sala onde estavam os discípulos amedrontados. A paz esteja convosco. Ali ele se revelou ressuscitado. Ele poderia ter feito só isso. Ele não precisava ter aparecido a Maria Madalena. Ele poderia ter se revelado aos discípulos só dessa forma. Mas ele viu a insistência dela. Ele viu a perseverança dela. Ele viu as lágrimas dela. Ele viu o derramamento do amor dela. Então ele se revelou a ela. Então ele se deu a ela. Maria. Pronunciou o seu nome. Nesse momento. E ela se derramou de amor. E ele se derramou de amor. Esse encontro de amor. Que daqui nasceu o primeiro anúncio da ressurreição de Jesus. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo de Deus nesse momento, Senhor. Eu quero te pedir a graça do teu Espírito Santo. A graça do Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre os apóstolos, que foi derramado sobre os teus filhos em Pentecostes, que possa ser derramado agora sobre as nossas vidas, para que nós possamos ter a graça de te ver, para que nós possamos ter a graça de anunciar, de poder dizer todo dia, eu vi o Senhor.
Hoje eu acordei, rezei, insisti, chorei e eu vi o Senhor. E eu vi o Senhor. Hoje eu rezei, pedi e eu vi o Senhor. Ele me atendeu, Ele me respondeu. De anunciar para as outras pessoas. Nós precisamos ter essa experiência com o Senhor para poder anunciar aos outros quem é Jesus. Quem é Jesus, o que Ele pode fazer, o que Ele pode realizar nas nossas vidas. Por isso eu te peço, Senhor, vem sobre nós com o Teu Espírito Santo, vem sobre nós, Senhor Jesus, e se revela. Tu que és o Deus ressuscitado, Jesus, Tu que ressuscitou, Senhor amado, Tu que ressuscitou aqui nesse encontro dessa mulher contigo, no encontro de Maria Madalena contigo, Senhor Jesus, ela que se tornou a Tua discípula, que anunciou, Senhor Jesus, que Tu estava vivo. É o nosso papel, é o meu papel, é o papel de cada um de nós, anunciar. Jesus está vivo. Jesus vive e Ele é o Senhor. Jesus vive e Ele é o Senhor. Que nós possamos buscar as qualidades de Maria Madalena para que nós possamos ter esse encontro pessoal com Jesus todo dia. Esse encontro que faz nós declararmos a ressurreição de Jesus. Jesus que vive e que os prodígios de Jesus possam acontecer verdadeiramente na nossa vida. Que como Maria Madalena foi liberta de todo o mal, como Maria Madalena foi liberta de 7 demônios, que você também possa ser liberto de qualquer mal que porventura possa lhe atormentar. Que nesse momento, através dessas palavras, através dessa palavra do Evangelho, através dessas palavras que é palavra viva de Deus, você possa ser também liberta de todo mal. De todo mal que possa lhe atormentar, para que a partir dessa libertação você possa se tornar seguidora de Jesus. E depois de seguidor, discípulo de Jesus. Primeiro eu me encontro com Jesus, encontro a libertação, encontro a salvação. A partir daqui eu passo a ser seguidora de Jesus. Depois de seguidora, discípula, aquela que anuncia os feitos do Senhor. Os feitos do Senhor. Por isso, grave isso no seu coração e deseje ver o Senhor. Para que essa voz, esse grito que ecoou no coração de Maria Madalena, quando entrou naquela sala, quando entrou naquele local, onde estavam os discípulos amedrontados, e ela disse, eu vi o Senhor, a partir daquele momento, a luz já entra na vida deles. A salvação já é renovada na vida deles. A luz já entra. O medo já começa a se romper. O medo já começa a se romper. O pavor já começa a se romper. A tristeza em que eles se encontravam já começa a se romper. Uma nova esperança surge. Porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Tome posse disso e grite. Experimente para poder gritar e anunciar para o mundo. Eu vi o Senhor. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a palavra de Deus possa ter chegado ao seu coração. Que a palavra de Deus possa ter chegado na sua vida, na sua alma. Deseje ter esse encontro com Jesus. Deseje anunciar a ressurreição de Jesus. O nosso Deus vive. Ele ressuscitou e está no meio de nós. E pode realizar na nossa vida todos os feitos que realizou na vida de Maria Madalena.